Olá, estudantes, tudo bem? Como vocês estão? Professor Felipe vai começar mais uma aula de História para o 8º ano do ensino fundamental, tá? E hoje nós vamos falar das bases para o surgimento do capitalismo, tá? Nós vamos começar a falar de capitalismo já hoje, tá? E nós vamos falar aí ali do período mercantilista, tá bom? Nós ainda vamos continuar nesse assunto. Esse assunto é muito importante, ele é muito denso, né? É um período que ocorreram bastante transformações, então é necessário que nós continuemos compartilhando esses conhecimentos aqui sobre este período mercantilista, da Idade Moderna, da transição ali entre o feudalismo e o mercantilismo, tá? Para que possamos compreender melhor esse processo, tá bom? E nós já começamos no primeiro slide aqui com essa imagem, né, esta obra de arte que mostra, né, um mercado ali na transição, né, nesse período de transição entre Idade Média e Idade Moderna, né, feudalismo e mercantilismo que tanto falamos, né, esses mercados mais abertos, né, no período de abertura das cidades, os renascimentos urbanos, onde os mercados, né, conquistavam várias pessoas, vários compradores, as pessoas vinham negociar, trocar, comprar coisas, né, e aí as mercadorias iam circulando, né, os costumes, as línguas, né, iam se trocando, né, muita coisa ia acontecendo entre essas relações aqui, né? E vamos relembrar um pouquinho aqui, né? Nós vamos voltar um pouquinho no segundo slide, né? Para relembrar, deixar a memória fresca, né? Como eu sempre digo, no período da Idade Média, do século V ao século XV, o feudalismo ele tinha uma ordenação econômica e social muito própria, né, gente? Ele separava a sociedade em estamentos, né? E nós vamos ver, relembrar também aqui o que eram os estamentos, tá bom? Os estamentos, eles eram nada mais do que as classes da Idade Média, tá? As classes que eram divididas entre o rei, a nobreza, o clero e o terceiro estamento, que eram os servos, os empregados, os trabalhadores livres, né, os que tocavam, os cantores, né, os que cuidavam de estalagens, enfim, essas pessoas que eram mais pobres. Então é nada mais que as classes, só para relembrar, né, eram essas classes da Idade Média. E era tudo muito mais próprio, né, e mais fechado, né, na Idade Média, nos feudos, né. E aí a partir do século XI, como a gente pode ver no próximo slide, né, ocorreram uma série de transformações na vida feudal, né, especialmente nas cidades, né, principalmente na área urbana, né, e essas mudanças elas revitalizaram o comércio, principalmente o comércio, né, foi o chamado renascimento comercial e urbano, marcado pelo renascimento, o reaparecimento das feiras, né? Lembra que a gente viu lá no primeiro slide a feira urbana, né? As pessoas comprando, trocando mercadorias. Então, você vê o reaparecimento dessas feiras, a reabertura dessas cidades, o reaparecimento das feiras, né, do comércio a longa distância. Você também tem as rotas de comércio, as pessoas levando mercadorias de um lugar para o outro, tá? E a circulação de moedas e bancos, tá? Então, passa-se a deixar de trocar as coisas, né, como era antes, né, as pessoas trocavam, né, alimentos por animais, né, animais por alimentos e vice-versa, matéria-prima,
e aí começa a se usar dinheiro, né? Criam-se as cartas de crédito também, né? Os bancos começam a fornecer crédito, as linhas de crédito, você começa a depositar dinheiro nos bancos, são criados os bancos, inclusive, né? Então é muito interessante essa expansão toda que acontece, né? E a expansão do comércio, né, e a consequente ascensão da burguesia afetaram as relações sociais, né, interferiram na política, que então passava por um processo de centralização do poder. Então essa nova classe social, né, a burguesia, ela emergia, nascia, né, renascia, por se dizer, né, conquistava um poder na sociedade maior e começava a tomar decisões, né, dentro da sociedade, né, começava a mandar também nos governos, né, auxiliar os reis absolutistas, né, e até dominar os governos, muitas vezes emprestando dinheiros para os reis e tudo mais, né. No próximo slide você pode ver aqui, né, que temos uma obra de arte, né, que se chama O Casal Arnolfini, de um pintor belga, né, que se chama Jan van Eyck. A obra é de 1434, também é considerada uma fonte histórica, né, a gente pode analisar e ver um casal burguês, né, o marido e sua esposa, né, os dois ali de mãos dadas, posando para pintura, né, para o artista retratá-los como uma família aqui rica, né, numa residência rica, posando aqui com suas roupas, né, todas abastadas, chiques, né, e eles aqui com seu cachorrinho, né, é uma pintura renascentista, tá bom? No próximo slide, a gente fala um pouco do surgimento do Estado absolutista, tá? A gente já falou disso, mas a gente vai dar uma repassada, uma relembrada também, tá? Na Idade Média, a gente vai falar um pouco disso agora. A gente vai lembrar que o principal indicador de posse, né, eram as terras, né? Lembra? Então, quem tinha mais terras, o rei, o senhor feudal que tinha mais terras, era mais poderoso, né? A partir do século XV, quando a Idade Média ela entra em transição para a Idade Moderna, isso aí muda. E o dinheiro começa a ser o principal indicador de posse, né? Aí, nesse contexto, ocorre a transição para os feudos, né, dos feudos para os estados absolutistas, né? O feudo fechado para um estado absolutista, né? No próximo slide você vê aí, né, a imagem da terra e do dinheiro, né? Então lembre-se bem, foquem isso na memória, né? Guardem isso na memória, perdão. O que era antes simbolizava poder na Idade Média, terras, né? Agora, na Idade Moderna, que é o processo que nós estamos estudando, o período, né, é dinheiro, né? Os metais são cunhadas agora as moedas, né? As moedas são fabricadas de ouro, de prata, e agora é isso que vale, né? O quanto de metais que você tem, de minérios, não mais de terras, tá bom? E vamos agora entrar no mercantilismo novamente, vamos falar um pouco de mercantilismo, tá? Que foi uma das bases para o surgimento do capitalismo também, tá? E vamos relembrar que ele é o conjunto de ideias e práticas econômicas utilizados nos estados europeus, voltadas para o comércio, que vigoraram entre século XV e XVIII, tá? Então lembrem-se lá que é um conjunto lá das práticas econômicas utilizado pelos estados absolutistas da Europa, tá? Que vigoraram lá entre um período grande de tempo na Europa, tá bom? No próximo slide, nós vemos aqui que nós temos as práticas econômicas que integram o mercantilismo. Lembra que nós falamos dela? Nós vamos vê-las um pouco mais de calma, né? Entendê-las melhor agora, né? Nós falamos do metalismo. O que é o metalismo? Metalismo é o acúmulo de metais preciosos, ouro e prata, né, que geravam grandes riquezas ao Estado. O Estado ia lá, né, o país já formado, na Inglaterra, França, Espanha, Portugal, ia lá na nova terra recém descoberta, entre aspas, né, gente? Vamos deixar isso bem claro.
né, recém-chegada, né, que os europeus, os colonizadores tinham chegado e anunciado que existia para o resto da Europa, né? Aí iam lá e acabavam colonizando e saqueando, né, todo o ouro e a prata dos povos, ou mesmo minerando das terras, né, e levando para a Europa, né? E isso gerava o acúmulo desses metais pelos países, os estados absolutistas, né, o que era considerado como metalismo, né, tanto ouro quanto prata. A bacia do Prata aqui na América do Sul, por exemplo, tinha bastante metais preciosos, né? O Brasil também tinha uma parte que tinha bastante metais, né? Então, na América Latina inteira se descobriu metais preciosos em vários pontos, tá bom? Pelas colônias, pelas metrópoles, perdão, pelos estados absolutistas. Não só aqui, nos outros continentes, Ásia, África também, tá bom? Outra prática econômica do mercantilismo, no próximo slide aqui, é o protecionismo, né, como nós havíamos falado. Vamos ver melhor o que é. É o incentivo à produção e ao comércio nacional para afastar a concorrência estrangeira, né? É o que inclui cobrar taxas alfandegárias sobre produtos importados. Então é você criar, né, um compêndio de leis, né, um conjunto de leis, de taxas alfandegárias, de regras, normas a serem seguidas pelo mercado, além de incentivar o mercado nacional, tá? Vender e comprar mais produtos nacionais, né, incentivar a venda e compra de produtos nacionais e, quando for fazer transações internacionais, usar dessas medidas protecionistas, tá? Taxar sempre os produtos, né, que forem importados, né, para poder incentivar mais o mercado nacional, por exemplo. Outra prática econômica, no próximo slide, como podemos ver, é o famoso pacto colonial, né, que é nada mais que o comércio colonial é exclusivo da metrópole, né, que controla a produção da colônia e proíbe o comércio direto da colônia com outras nações, né. Como vocês podem ver o esquema aqui, o pacto colonial se consiste no quê? A metrópole ela envia produtos manufaturados, né, feitos, né, industrializados, né, de certa forma, pré-industrializados, e escravizados, né, que ela recolhe lá em outros lugares, né, geralmente na África, né, e manda para a colônia. Vamos supor, Portugal manda para o Brasil, né, e aí a colônia, o Brasil, né, manda matérias-primas, né, manda vários produtos tropicais, metais preciosos, o que eles conseguem explorar daqui, para a metrópole, lá para Portugal. E assim funciona o ciclo, né. Só isso. Não pode comercializar, o Brasil não pode comercializar com a Inglaterra, com a França, né? Só com Portugal, tá? Por exemplo. Então entendam isso. É mais ou menos o exemplo, tá? Então é assim que também funciona a prática mercantilista, tá? É isso que as potências europeias investiram na época, tá bom? Então essa foi a última prática. No próximo slide você acompanha aqui a atividade, tá? Com base no conteúdo trabalhado, ela vai ser informado para você qual a data, tá? De entrega, geralmente coloca uma semana, tá bom? E é isso, tá? Você me entrega lá pelo WhatsApp, pelo e-mail, e nós combinamos. Qualquer dúvida você me chama, tá? Qualquer horário que você precisar, tá bom? Estou à disposição. Se você for sair de casa, o ideal é ficar em casa, mas se for sair, se cuide, use máscara, use álcool em gel, siga os protocolos sanitários. E um abraço e até mais.